teve um pequeno problema de configuração aqui no Sons, porque a gente conecta vários dispositivos, então a gente fica assim com uma live aberta aqui, o Discord ali e tal, e fica com vários dispositivos e às vezes dá essas incompatibilidades. Doutora Laila, obrigado por comparecer aqui pra gente, tanto na live como no Discord, e bater um papo. Eu sei que a agenda de vocês aí é super corrida, e você não tá nem no Brasil, você tá fora do Brasil, que eu vou pedir para você falar um pouquinho aí da sua atuação, inclusive fora, né, à distância, e queria agradecer aí em primeiro lugar. A gente tem um tema muito legal para debater aqui hoje, que é sobre desbanimento de conta e as teses relevantes que a gente utiliza aí para, enfim, para os diversos jogos, né, os jogos online que a gente tem e que a gente vai utilizando essas teses aí para desbanimento. Então é um tema muito legal. E a doutora Laila é uma expert gold aqui da nossa comunidade, ela tem um cargo bem elevado, né, tal como a doutora Luana, que a gente conversou ontem, então são pessoas aí de destaque nesse mercado. Queria passar então a palavra para a doutora Laila aqui no Discord, para ela bater um papo com a gente, e para a doutora Laila conversar e explicar um pouquinho aqui sobre a atuação dela e se apresentar também. Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Laila, né? Sou advogada há algum tempinho, né? Desde 2009 eu sou formada pela Faculdade de Direito de Sorocaba. Sorocaba fica pertinho de São Paulo, para vocês se situarem, fica uns 40 minutos de São Paulo. E eu estou muito feliz de estar aqui porque, na verdade, eu já tentei algumas vezes participar das mesmas painéis com o Hélio, mas algumas vezes ele passa para outra pessoa. Ai, ai, né? Está tudo bem, né? Finalmente saiu. A gente já está aqui no mercado já faz um tempinho. Eu atuo desde 2019, efetivamente, com esporte eletrônico, né? Mas desde 2009, atuando como advogada, eu tenho que dizer que advogar é uma tarefa árdua todos os dias, né? E algumas vezes eu falo, né? Desistir não é uma opção, mas podia ser às vezes, porque cansa, tem cliente difícil, mas quando eu descobri a possibilidade de trabalhar numa área diferente, diversificada, inclusive, eu fiquei muito feliz, porque o direito do trabalho, que é a minha especialização, é a minha área, estava muito cansativa, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, finalmente, participando aqui com o Hélio, que está com o braço todo arrebentado ainda. Melhorando. Melhorando, isso é importante. Acho que vai ser bem um bate-papo, né? Amo palestras e lives, etc., com o estilo bate-papo. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, e a galera aqui que agradece também, porque, como eu falei, o tempo a gente sabe que é escasso, por isso que eu pego o comecinho do ano, assim, para conversar com o pessoal, e para a gente falar, né, sobre os anos anteriores, como a gente vem vendo o cenário crescer, e o que a gente espera daqui para frente, né, nessa atuação, e a gente sabe que é um mercado que cresce muito rápido, né, e para a gente, quando a gente tem assim, passa a ter a visão, pelo menos, desse mercado, você começa a angariar os clientes, começa a entender onde os clientes estão, o que eles precisam, o que oferecer para o mercado, e é isso que traz faturamento e resultado, né? Uma peculiaridade que a gente vê, por exemplo, é que eu noto isso, né? Não sei se todos os colegas que estão aqui notam, mas, por exemplo, ontem eu conversando com a doutora Luana, assim, a gente vê, né, a linha de crescimento, assim, dentro desse mercado, de forma muito clara, e a gente percebe que a consolidação do nome desse mercado, ela é muito gostosa de se fazer, né? Então, você pega casos que são legais de se atuar, é gostoso de se atuar, você tem reconhecimento, porque muitas vezes sai na imprensa, muitas vezes você tem reconhecimento dos próprios times, que te marcam em redes sociais, que te publicam, que te divulgam, né? É um nicho da advocacia que, assim, eu não vejo, pelo menos eu não vi nenhum outro nicho do direito, né? Então isso é muito legal, e a gente acompanha aí a doutora Laila, que não acompanha, passem a acompanhar também, a doutora Luana, que está aqui hoje também nos acompanhando, a gente conversou com ela ontem, são pessoas que, né, a gente precisa seguir, porque, gente, o que elas fazem, produção de conteúdo, onde elas saem, é algo que é inspirador para todo mundo. Por isso que eu trago elas aqui para bater um papo com a gente. E eu queria abrir aqui nosso bate-papo com uma perguntinha, talvez já muito capciosa, a gente já vai entrar no tema, tá? Mas eu queria saber de você, como que você começou? E o que você pode recomendar aí pro pessoal, assim, que quer começar agora? Cara, que legal, né? Eu comecei entrando no desespero, na verdade. Para quem não sabe, eu sou mãe do Hugo, então eu decidi que ia ter um filho em 2019 e decidi que ia ter um filho em 2019. Só que eu percebi que
do jeito que eu estava trabalhando, eu não ia conseguir criar meu filho do jeito que eu esperava, e dois, estava muito saturado o mercado, né? O mercado do direito, da advocacia, ele é saturado, nós temos advogados sendo formados o tempo todo. Então, eu queria um diferencial que eu conseguisse conciliar tempo para o meu filho e também algo novo, rejuvenescedor, porque eu já não estava mais aguentando o direito do trabalho. Só ele, por si só, estava bem cansativo, né? A gente sabe que a maioria das ações, elas são muito iguais, né? Beleza, acontece. O que eu pensei, porque lá na faculdade eu queria muito direito desportivo. Eu queria muito entrar no direito desportivo, porque ele principalmente é extrajudicial, né? Ele corre muito fora dos tribunais. Aí é legal, né? Fiz 2 cursos rápidos de direito desportivo, e num desses cursos, eles estavam indicando uma palestra que ia ter na BIG, né? Para quem não conhece, a BIG é um dos maiores festivais, né, atualmente, né, de, de informática, jogos, tecnologia, né? E aí, estava sendo online, estava tendo o evento, mas eles estavam transmitindo online. E eu falei, beleza, eu vou lá assistir, né? Parece interessante. E eu caí numa palestra que a pessoa estava falando, não, porque é muito melhor você ter um advogado dessa área que vai te custar um valor caro, mas não vai ser tão caro quanto o prejuízo que você pode ter sem ter um advogado na área do game. Ele falou game, dos jogos, ele não falou esporte nem nada. E eu falei, tá, peraí, tem advogado que trabalha nessa área, gente. Como assim isso é possível? Isso é impossível. Não existe. É impressionante como a gente nunca trabalha como advogado e não sabe das coisas que existem, né? Aí eu fui conversar com esta pessoa, né? O Moacir. O Moacir é muito conhecido na área. Ele falou: o doutor Hélio. Quem é doutor Hélio? Aí ele, tá aqui, eu vou passar o Insta dele. Sem brincadeira, acho que era quase 10 horas da noite. Eu mando mensagem pro Hélio no Instagram. Hélio, tudo bem? Meu nome é Laila, eu queria saber mais sobre... O Hélio, gente, 10 horas da noite ele me respondeu. Eu fiquei tão feliz. Ele, tudo bem. E aí ele começou a explicar. Aí ele me mandou o WhatsApp dele, eu falei, nossa, gente, vou agarrar esse homem, não saio mais da cola dele. Aí o que aconteceu, né? Eu comecei a perguntar como começar. O Hélio não tinha ainda, acho que o curso não tinha, mas ele começou a passar exatamente o que ele passa no curso para mim, tipo de redes sociais, principalmente. Olha, vai na rede social, procura um assunto que seja algo que te faça feliz ali, e pesquisa, estuda, não precisa ser formado em direito desportivo, mas você tem que ter uma base, e beleza. Aí, na mesma semana que eu conversei com ele, eu falei, não, eu vou criar o meu primeiro post, né, de esporte eletrônico. Meu primeiro post foi principalmente focado na diferença entre homens e mulheres dentro do esporte eletrônico. E por causa desse post, eu participei de um caso muito relevante. Houve um homicídio de uma jovem que jogava, né? E aí, a partir desse caso é que eu entrei a fundo. Então, tudo começou com eu querendo voltar ao que eu tinha pensado na faculdade de Direito Desportivo, pensando em futebol, qualquer coisa do gênero, e caindo aqui no esporte eletrônico, que é, acho que, uma descoberta fantástica para mim. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar e nem o que ele iria trazer para mim. Porque eu não trabalho só mais agora com times, nem com jogadores, mas eu também parti para o poker agora, né? Que não é considerado esporte eletrônico, porém, ele é tão utilizado nos sistemas virtuais que abriu essa oportunidade também. Então, assim, foi mais ou menos por aí, foi do desespero à felicidade. Que fantástico essa história, porque é engraçado, né, como às vezes a gente pega um negócio assim, dá uma virada na cabeça que você fala, pô, isso existe, dá pra fazer, e aí você vai em fundo, né? Isso é incrível, isso é Eu incrível. fico, eu fico bastante assustada como a gente desconhece as próprias áreas que existem, né, dentro do direito.
E primeiro que é ouro, isso aqui é ouro, né? É uma coisa que vai crescer muito, vai crescer exponencialmente. As pessoas têm acessado, as pessoas mais novas estão ficando mais velhas e continuando o hábito de jogar, então continua crescendo o mercado. O pai ensina o filho, o Hugo, por exemplo, ele tem 4 anos, mas ele já gosta de Mario Kart, né? A gente deixa ele jogar um pouquinho só, tá, gente? Ele é muito novinho, mas ele tá jogando quase melhor do que eu já. Então, o pai que joga, a mãe que joga, acaba passando. Isso vai É. crescendo o mercado. E a cultura, né? Vai passando a Cultura. cultura e hoje a gente tem um leque muito grande, mais da metade da população brasileira joga, né, alguma coisa, não competitivamente, mas se a gente levar aqui em consideração que 120 milhões de pessoas jogam alguma coisa, pelo menos uns 30, 40% são jovens e querem entrar, enveredar para esse caminho, né? Então o mercado ele cresce muito. E aí a gente vê os jogos, né? A gente tem um catálogo gigante de jogos, 800 mil ao redor do mundo. Isso só cresce, porque cada vez que mais se consome, mais mercado tem, né? Oferta, demanda e por aí vai. E a gente está começando agora, e o mercado vai se retroalimentando sem parar. E é isso que é engraçado, e as pessoas nem sempre veem, porque elas pensam assim, como é que eu vou entrar nesse mercado e começar a defender a Valve? A Valve é uma só, vai ter um advogado só. Cara, mas não é só isso, né? Tipo, é muito mais do que isso. Então, não tem Você que pode pensar só processar no a Valve macro, né? também, né? Então, né, Na nada é dúvida, você impossível, processa né? ela. É, que show. Me fala uma coisa, Mas, na sua atuação, a gente sabe, você falou que você é de Sorocaba, e você tinha seu escritório aqui, você trabalhava aqui no Brasil, e de repente você teve que mudar com a família para Detroit, né? isso. Como Como foi como é que isso? foi essa migração? Porque assim, me parece que é só uma disposição de local, né? É engraçado, eu posterguei bastante, né? Meu marido, ele foi transferido, né? E não dá para você deixar a família separada, lógico. E foi engraçado porque eu posterguei 6 meses. Ele veio para cá em janeiro do ano passado. Eu falei: "Não, eu vou esperar mais 6 meses", porque eu precisava me situar, né, principalmente por causa dos clientes que têm audiência, etcétera. Então e foi interessante pelo seguinte, eu não falei para ninguém que eu ia me mudar, para ninguém, para nenhum cliente eu comuniquei. Eu simplesmente me mudei. E tive que me adaptar ao horário. Então, aqui é 2 horas para trás. Então, se vocês estão às 10 horas aí, para mim são 8 horas da manhã, tá? Então, tem essa diferença de fuso. Porém, nenhum deles sentiu a diferença. Eu fui comunicando conforme as reuniões foram acontecendo depois da minha mudança, né? Para poder ajustar melhor os horários. Porém, nenhum deles sentiu nenhum problema em ter essa mudança. O que é difícil aqui? É a internet. Por quê? Eu tive que adquirir um VPN, né? Porque sites brasileiros, principalmente os institucionais, você não consegue acessar daqui diretamente, né? Eles dão um bloqueio, faz sentido, né? Então, a única coisa assim que eu estou pagando, né, que realmente é um pouco mais cara para poder continuar exercendo, é o VPN e um pouco da minha saúde mental, porque agora se tem uma audiência às 8 da manhã, eu tenho que estar acordada pelo menos às 5 horas da manhã, né? Mas fora isso, o local não importa muito. O local não importa, não importa onde você está. Dá para trabalhar tranquilamente. E não falo só do esporte eletrônico, dá para você trabalhar. Porém, você vai ter que ser mais regrado, vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com o horário, principalmente por causa de reuniões e audiências, né? Porque é terrível você ter uma reunião e esquecer ou pensar que ela é mais tarde ou mais cedo, né? Então, fora isso, foi muito tranquilo. Sofro muito com o frio deste lugar, tá? Mas não tem mudanças. O meu escritório, ele continua, ele veio totalmente do Brasil, trouxe tudo, então tá tudo aqui, tudo que eu preciso tá aqui. Que um advogado que trabalha nessa área, principalmente, precisa de um computador joíssima, que é o que a gente tem, um fone excelente, que eu, obviamente, não estou usando, porque eu resolvi deixar descarregar. Fora isso, dá para trabalhar. E os clientes raramente reclamam. É tudo online. O que eles reclamam, lógico, é, por exemplo, em termos de horário, né? Porque às vezes eles querem fazer uma reunião muito mais cedo e eu quero fazer um pouco mais tarde, mas é só Ajusta, né? agenda.
Eventos, né? Isso é uma coisa que eu acho importante pontuar, Hélio. Os eventos do Brasil são muito mais difíceis de participar. O que eu fiz, né, obviamente, foi criar uma agenda no qual quais são os eventos mais relevantes, e aí sim eu faço esse deslocamento, foi algo que eu combinei, e é algo que eu posso fazer. Às vezes a pessoa não pode, mas a maioria dos eventos também é transmitido online, tem salas online para você fazer network, então dá para fazer também. Eu prefiro o presencial porque eu posso fazer esse deslocamento. Se eu não pudesse, eu consigo também fazer online. Por exemplo, a Big, que teve ano passado, ela também teve salas online de negociações e network, e ela continua com essas salas abertas para você continuar, se você pagar as taxas e etc. Então, dá para trabalhar, dá para fazer network, dá para conversar. Ontem eu estava conversando com um colega mais novo e ele falou: como é que você faz network? Falei, hoje em dia é mais fácil, porque eu já estou inserida no sistema. Mas antes, eu abordava direto. E como estava na época da pandemia, era online. Abordei o Hélio online. Falei, Hélio, abordei tal pessoa online. E as pessoas te respondem. Elas são solidárias, que você não mora na mesma rua que ela para conversar com ela. Eles sabem disso. Então, não é nada, viu? Eu continuo trabalhando na mesma pegada. Me Isso é fala uma ótimo. coisa, uma dúvida que muita gente tem, porque as pessoas falam assim, legal, dá para trabalhar de casa, do escritório, ou de qualquer lugar onde você estiver. Por exemplo, estou agora em São Paulo, você está em Detroit. Isso muda para você, por exemplo, em termos de prospecção de clientes, captação de clientes? Porque assim, a maior parte da captação a gente faz online, uma outra parte em eventos. O evento pode ser online ou presencial. Gosto muito de presencial também, fui muito, especialmente no início da minha carreira. Hoje eu vou em muitos pontuais, mas mais quando é para, enfim, convidado para palestrar e tal, aquela coisa toda, né? Mas muda para você isso? É eficaz, por exemplo, a prospecção online, independente de onde você esteja? A prospecção, ela, como você mesmo já falou, inclusive no seu curso tem, né, sobre prospecção, é bem legal. Aliás, tenho aqui anotado várias ideias. Mas como é que foi? No começo, gente, eu estava na pandemia, tá? Quando eu comecei, 2019. Não estava ainda na pandemia, mas a gente entrou, né? Então, eu me adaptei bastante à prospecção online. Como é que faz? Primeiro, né, não faz de qualquer jeito, mas você planeja. Então, o que eu fiz foi planejar formas de divulgação, o ADS Google, o ADS Facebook, todos os ADS da vida, e continuo fazendo isso. Não mudou nada, eu só melhorei o que eu já estava utilizando. Aprendi que se você quer realmente prospectar, você vai achar formas. No online, eu acho até mais fácil, para ser bem honesta. Porque se você depende só de eventos para fazer isso, é muito complicado, principalmente porque tem modalidades que não tem tantos eventos presenciais ou nem tem. Por exemplo, eu atuo bastante no PUBG Mobile. Teve um evento presencial ano passado, para tudo. Foi um evento. Teve um evento de lançamento de uma nova fase, que era aí só convidados, né? E eram só pessoas, jogadores, streamers, etc. E teve um evento de jogos mesmo, de campeonato. Se você depende disso, fica muito difícil, né? Então, realmente, eu trabalhei muito meu Instagram. No Instagram eu faço publicação, eu faço os anúncios, eu faço muita live de começo de ano também, para atrair, né? Mais para o meio do ano eu deixo de fazer live para poder fazer os corres. Mas se você quer prospectar, o Instagram ainda continua sendo a melhor ferramenta, é por lá que a maioria das pessoas chega. Outra coisa que eu fiz foi criar um grupo de WhatsApp de informações. Eu não jogo, não é anúncio nem nada, né? Eu só vou jogando as informações. E aí, por exemplo, eu jogo um anúncio de banimento, que eu fiz o artigo. Eu acho que eu captei desse grupo meu, sem fazer isso, né? Sem falar, venham falar comigo, acho que 5 pessoas que tiveram a conta banida. E eu só joguei o meu artigo falando sobre banimento. Então, ajuda você a criar grupos, criar formas de incentivar as pessoas a te buscarem, né? E você tem que ser lembrado. Eu sempre falo, você tem que ser lembrado, você tem que fazer com que as pessoas lembrem de você. Faça muito conteúdo até aquela pessoa ficar de saco cheio de você. Porque aí ela vai lembrar de você, ela tá de saco cheio do que você tá falando. Que legal. Esses Mas eu eventos, continuei a prospecção assim.
esses eventos são fundamentais, porque você estava falando, eu estava batendo aqui na minha cabeça agora, né? Muita gente fala assim para mim, mas eu moro longe, uma cidade pequena, não tenho como chegar e tal. Mas você não precisa ir em todos os eventos, né? Você vai em alguns eventos, você seleciona os melhores. Isso faz parte da atuação nesse nicho de mercado. Você precisa participar de evento. Então você vai ter que se programar, vai ter que reservar uma graninha de honorários para fazer uma viagem pontual para algum lugar que vai ter o evento. Né? Eu fiz isso minha vida inteira, minha carreira inteira. Tem eventos que eu vou que saem do meu bolso, tem eventos que eu vou que pagam, né? Mas é tudo um investimento. E quando você passa uma régua, isso vale assim muito mais do que você não viajar, né? Então faz O que parte, as você pessoas gastou, precisam ter você essa vai ver o cultura. resultado. Exato, exatamente. Que show. Doutora, me fala uma coisa. Agora um assunto um pouco mais delicado, mas que a galera curte também, e eles querem saber em relação a faturamento nesse mercado. A gente tem um critério aqui na comunidade, você é Expert Gold, né, que esse critério era até o ano passado. Tinha que faturar 30 mil por ano para conseguir atingir a Expertise Gold, o cargo de Expert Gold. Esse ano vai mudar o valor, por isso que a gente entrevista Ô, as louco, vai pessoas. subir a régua, Vai Jesus! subir, não vai ter jeito. Cada dia vai ficando mais difícil, porque a gente quer que as pessoas tenham mais resultados. Então, isso é uma forma de a gente forçar as pessoas a terem resultados. Sabe? Para conseguir atingir um nível alto, as pessoas têm que se engajar, têm que trabalhar, têm que correr atrás e, enfim, ir em frente. Eu estava conversando com outros colegas e a gente está pensando em colocar esse valor 100 mil reais o ano. Você, no seu faturamento, não precisa falar exatamente, né, teu faturamento, etc., uma particularidade tua. 100 mil reais, se for o critério, você conseguiria ter atingido isso, por exemplo, em 2023? No ano inteiro? 2023, sim. Fantástico. 2020, que foi quando eu comecei a construir a minha imagem, eu já tive um faturamento bom, óbvio que não chegava ao Gold atual, que é 30. 2021, 2022, posso dizer que 2023 foi um ano muito bom, né? Foi um ano que dá. Principalmente no meu extra, eu faço muito extrajudicial. Esses dão Uhum. muito mais resultado atualmente, porque é judicial, gente, é só chorar, só chora. O tempo de demora para sair uma coisinha, gente. Demora. Mas eu falo assim, e é importante esclarecer pro pessoal, né, que as pessoas pensam assim, o faturamento que vocês falam é, sei lá, pegar uma ação judicial ou pegar várias ações judiciais para atingir esse... Não, na verdade não. É assim, atuação global, né? Por exemplo, a gente faz assessoria, faz serviço extrajudicial, judicial, pô, você faz até notificação extrajudicial, você cobra 2 mil, 3 mil, você vai fazer contrato, você cobra do time, você fatura, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil por mês. É o faturamento, né? Você pega ação judicial, É um por exemplo, com uma ação faturamento. judicial, você quintuplica esse valor, né? Então, é Exato. isso que eu falo aqui. Então, a doutora Laila tá falando assim também no global, atuação global, assim, em todos os serviços que ela presta. Né? Porque no final das contas, né, essa área do direito, ela é muito mais extrajudicial, se você for pensar. Lógico, você vai ter as ações contra empresas, por exemplo, de banimento, ou contra times, etc. Mas contratos, regulamentos, compliance, tudo isso gera muito mais. Assim, no final das contas do ano, porque é aquilo que vai te sustentar até uma ação grande sair, né? Então é importante você lembrar que você tem que ter aquele mensal, né, para você manter o seu escritório, e o extrajudicial mantém, né? Se você pega 2, 3 times que vão te pagar mensalmente, aquilo lá vai te sustentar para você fazer as suas publicações, seus trabalhos, etc. E aí vem as ações judiciais, justamente para os honorários a crescerem no final, né? O lucro vem dali no final das contas. Então, sim, é possível, não só possível, como para você atingir, não é também só esperar que venha. Você tem que correr bastante atrás, participar de muita coisa, correr atrás de cliente. E eu sempre falo, né? É engraçado. Os times vêm, né? E eles querem patrocínio. Não, eu quero um patrocínio, tá. E você fala, mas você está indo atrás? Para advogado é a mesma coisa. Você está indo atrás do seu cliente? Você está procurando o seu cliente? Não adianta só sentar e esperar. Mas se você não espera, você atinge. Isso, tranquilo. Tem que aproveitar que o mercado tá começando daí, tá assim, não tem Exato. advogado. Daqui a pouco, quando abarrotar, e é engraçado que vai aparecendo, né, a galera, de repente aparece um monte de especialista falando, e bababá, né, e fazendo, é engraçado. E me fala uma coisa,
Agora, em relação às ações de banimento, desbanimento, etc. São ações assim que eventualmente podem ser lucrativas, né? Podem trazer algum retorno, mas em relação à sua atuação nessas ações, você já pegou de vários jogos, você muda as suas teses, qual a tese que você mais usa para banimento? Eu sei que depende muito, né, da forma do banimento, o que foi a alegação, etc. O que você pode contar para a gente um pouco em relação à sua atuação nessas ações? É engraçado, né? O banimento, ele surge de vários motivos, né? Para quem está aqui já deve saber de alguns motivos, mas normalmente é o uso do hack, abuso verbal. Esses dias eu vi a quem souber o jogo, que agora eu não lembro, eu vi um caso de estupro virtual, né? Não lembro o jogo, não sei se foi Fortnite, não lembro. Mas enfim, existem vários motivos, né? E, no geral, as pessoas vêm procurar, né, o advogado porque elas já tentaram de tudo, de tudo do jeito delas, né? E É. esse é um dos primeiros problemas, elas procuraram do jeito delas. Mas o que que acontece? Quando vem, né, você passa o pente fino, né? Você fala, olha, esses daqui são os requisitos para eu aceitar, não é toda ação que realmente você tem como pegar, né? Não é todo caso que você vai pegar. Isso é importante dizer, não peguem casos que vocês acham que realmente a pessoa fez algo errado. Você é o primeiro juiz da ação, você é o primeiro juiz, é você que tem que dizer, realmente esse caso vale, esse caso não vale. Um dos primeiros erros que eu cometi, por isso que eu falo para vocês, é fazer isso. Lá no começo eu pegava tudo, porque eu ia muito na conversa do meu cliente. Não façam isso, tá? Eu aí fiz um questionário, eu mando esse questionário e depois eu faço uma reunião para passar de novo esse questionário. Você vai julgar a causa do seu cliente primeiro. Beleza? Fez isso? Cara, o que eu faço não é. Eu posso dizer assim que não é a forma. Eu prefiro dizer que é um hack. Eu uso um hack. Em vez de primeiro pedir para a empresa que ela me mande as provas de que ele realmente foi banido, eu entro pelo juizado. Então, essa é a minha forma de atuação atualmente. Por que que eu entro no juizado? Só tem duas formas. Se eles não pedem prova, se eles não produzem prova, porque no juizado você é consumidor, seu cliente é consumidor, a prova não é sua, o ônus não é seu e é inversão total. Então, se a empresa não traz nenhuma prova, é muito tranquilo. E se ela não pede produção de prova, muito tranquilo. Vamos lá, vamos de porcentagem. A cada 10 casos que eu tenho, só tive um que houve pedido de produção de prova. Um, tá? Então, o que que aconteceu? Foi na primeira audiência, que foi, acho que foi num fórum rápido, e então foi um mês depois da distribuição. Então, eu não perdi tanto tempo. Porque a hora que veio a tese, eles já estavam pedindo, eu já pedi para encerrar aquela ação e aí já distribuir novamente. Então, foi muito tranquilo. E desses outros 9, todos eles já foram julgados, já recebi pagamento, tudo certinho. Por quê? Eu acho que é lógico, se você acha que seu cliente precisa produzir prova, você tem que entrar pedindo primeiro a produção de prova. Porém, eu uso essa pequena defasagem, esse pequeno erro que a maioria dos escritórios que defendem A empresa. empresas de jogos cometem. Eles ficam muito batidos, eles não pedem a produção de provas. Eles só dizem que realmente houve, sem justificar, sem mostrar, enfim. Dizem também que não seguiu o regulamento e manda julgar, só que não faz apontamento, não traz nada. Então, eu pego esse pequeno vácuo que eles deixam para andar com as ações. Então, eu faço isso, primeiro, pela celeridade. Todo mundo sabe, o juizado é muito mais rápido. Segundo, porque as empresas, os escritórios jurídicos, os escritórios que defendem essas empresas de jogos, os publishers, eles ainda não estão atentos a esse pequeno detalhe. Então, ainda está valendo a pena usar esse pequeno hack para você conseguir resultados mais rápidos. Então, eu faço essa tese do consumidor, que ele é consumidor, que ele tem direito, uso o pedido de dano material para caso não seja restituída a conta, o que, que eu tenho na conta, qual é o valor investido, e aí peço novamente. Um problema
nesse ponto é que às vezes o cliente não tem os recibos. Então você tem que insistir para ele ir atrás dos recibos, do que ele gastou e etc. Mas normalmente o juiz, pelo menos dessas 9 ações que passaram sem esse problema, pelo menos 5 ou 6 dão o dano moral e pedem a restituição da conta. E eu acho que eu tive umas duas, 3 que realmente você teve que ter o dano material, porque não foi possível mesmo o restabelecimento da conta, segundo a empresa, né? Então, assim, compensa entrar, compensa você tomar esses cuidados e ser ágil também. Ah, veio na defesa já, você já recebeu a defesa antes mesmo da audiência e viu que vou pedir prova, você já desiste da ação no juizado e já parte para o comum. Não pediu? Bota para continuar. Na maioria das vezes você vai ter o recurso, né? O recurso nominado. Eu até agora não tive nenhuma reversão. Pelo contrário, eu tive um julgamento improcedente que foi julgado, houve a reversão, porque o juiz, ele simplesmente olhou como se fosse direito civil sem os olhos do consumidor. E aí o tribunal falou, então, juiz, mas isso aqui é consumidor, é assim, 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 e aí reverteu. Né, foi do Pará, eu não lembro agora em qual, foi Pará, gente, tá bom? Foi no Brasil Pará. inteiro, né? Não Pará. tem jeito. Foi Kratos eu não sei onde é agora. Crato é Maranhão? Ceará, Acho que é Maranhão. É Ceará? Ceará. Isso, foi no Ceará. perto de Foi Juazeiro em do Kratos. Norte. Isso. Eles não, o juiz entendeu que não era questão de consumidor e o tribunal, né, o colegiado entendeu que era. E ó, gente, Kratos, eu sou teoricamente do estado de São Paulo. Então, né? Você sabe que eu tive em Crato para pegar um hacker há um tempo atrás, para derrubar um servidor pirata e a gente Foi pegou um lá hacker também, lá. tá vendo? É tudo lá. É Brasil Tudo lá. inteiro, né? Não tem jeito. É muito gostoso, mas nossa, gente, ó, pessoal que tá começando agora, o que a Laila falou aqui hoje, é assim, é algo que vale ouro, tá? De verdade, quem sabe fazer uso dessas informações, isso vale ouro. Informação é algo que tem muito, muito valor, gente, porque assim, o que ela falou, esse limbo que existe, né, inexperiência de muitos escritórios, porque assim, tem escritórios gigantescos que defendem empresas gigantescas, né, mas o problema dessas empresas, desses escritórios, é que tem muitos advogados que atuam de forma massificada e eles, enfim, eles não se importam muito com o cliente, não entendem muito a demanda do cliente, né, e é nesse ponto que a gente leva vantagem, porque assim, ao ponto que a empresa apresenta uma defesa só de mérito, sem apresentar preliminar ou sem produzir prova que deveria produzir, ainda que prova tecnológica, prova sistêmica e tudo mais, eles não produzem, eles não vão atrás da empresa para produzir, se interessam e tudo mais. Então, onde você ganha ação? É justamente explorando esses pontos, né? E quando você pega, por exemplo, uma empresa que, cara, o escritório ali foi bem mais técnico, né, na questão do argumento das provas, etc., aí você tem que ter uma outra habilidade, quando você está pelo consumidor, né, que é a habilidade de questionar as provas que são preservadas pela empresa, porque as provas, via de regra, são assim, logs, é prova tecnológica, e aí a gente tem que observar uma cadeia de custódia na preservação da prova, né, e as empresas, assim, dificilmente fazem, dificilmente. E aí quando você tem o poder argumentativo, se desconstrói a tese de defesa e, cara, aí você ganha dano moral, você ganha dano material, ganha honorário de sucumbência e tudo mais. Por que muitas vezes eu, particularmente, quando pego ações assim, proponho na justiça comum? Por causa dos honorários. Mas a gente já sabe, eu já mapeei, a gente entende mais ou menos as empresas e sabe, assim, a tese de defesa delas, né? Mas via de regra, o JEC funciona muito bem. Funciona muito bem, porque é o que Ah, não, ela eu falou. amo quando as empresas recorrem, porque aí vem a sucumbência. Aí vem a sucumbência, né? Deixa eu contar um caso engraçado sobre prova, que você Claro. estava comentando. Eu entrei contra 2 empresas, né, uma de jogos e uma que é a representante no Brasil dela, né. Só que aí, nossa, isso foi engraçado. Ela falou: "Não sou a representante deste jogo, mas eu trago provas aqui que ele usou hack". Aí ficou assim. Aí Como, eu né? mandei, aí eu fiz uma preliminar. Excelência, por favor, peça para a empresa explicar como ela teve acesso ao IP dentro do jogo com todas as informações, sendo que ela não representa e não tem nenhuma ligação com a empresa. Aí beleza, né? O juiz pediu, inclusive, para explicar o que estava acontecendo. Aí ela falou: não, é porque nós temos contato com. Aí o que o juiz fez?
Então, por gentileza, passa esse contato aqui, né? Qual que é o endereço, tá. Aí, no final das contas, fizemos acordo. Mas eu Ah, fiquei, lógico. assim, foi muita inexperiência, porque o que que acontece? Eu entrei com 3 ações, né, dessa mesma forma, contra o representante deste desenvolvedor. Aí, nos outros casos, eles não juntaram. Aí eles só negaram. Falei, aprende, né? Aprende. Mas aí, como eu já tinha o endereço, aí eu fiz a Já citação estava correta. direto. Que Mas foi fantástico. muito, porque foi muito inexperiente do advogado que juntou as provas, dizendo que eles não tinham como saber o que aconteceu, quem que era. Você fica, então, gente, estranho, né? É Coisas que engraçado, né? acontecem. Porque muitas vezes você ganha o processo, não talvez pela inexperiência e tal, não quero nem chegar nesse ponto, mas você ganha muitas vezes o processo pela má administração da distribuição do ônus da prova. Porque Uhum, muitas isso é vezes você verdade. junta a prova que, assim, é um fato, sei lá, modificativo do direito do autor, se você está pelo réu, né? Isso faz com que você tenha uma atividade probatória diferente, né? Você tem que, enfim, Exato. provar aquilo que você fala. Tá falando. Então, isso muitas vezes, isso é difícil, né, no processo. A gente, por mais experiência que você tenha, muitas vezes você acaba falhando ali, né? Mas a gente tem que tem sempre que ter um cuidado. E essa expertise, aí é que está a diferença de você conhecer jogo, conhecer um pouco da atividade da advocacia e fazer esse tangenciamento, né? Porque ali você consegue saber a dinâmica da distribuição, como é que ela deve ser feita, quem é que tem que provar o quê, né? Qual parte. E como você pegou, você fisgou ali uma situação que, pô, peraí, como é que o cara acessou o IP? O IP é um dado que ele é protegível, né? Não pode LGPD, ser. ele não podia ter esse É, dado, né? Mas enfim, aí o juiz entendeu a ideia e foi em frente. o juiz entende, graças a Deus o juiz entendeu a ideia, porque esse é um outro problema que nós temos, principalmente. Eu tive um Eu te caso perguntar. que. Pode falar. Não, isso que eu te perguntar, da dificuldade com o judiciário, interlocução com o judiciário. Normalmente, os juízes entendem ali o que você fala, não entendem, é mais difícil. Eu tive um caso em Manaus que era. Acho que era Free Fire, tá? Mas era um juiz senhorzinho mesmo. Senhorzinho. E o que que aconteceu? Não era para ter audiência, normalmente nesses casos tem audiência apenas de conciliação, tá? Porque se você for para o juizado, normalmente é. Quando eu não vou, raramente acontece audiência, tá? Raramente mesmo, quando você vai para o comum, né? Você vai ter audiência, vai ter só a realização de provas mesmo, e é isso. Mas nesse do juizado, eu fiquei muito feliz até. Ele não estava entendendo o processo. Então, ele pediu uma audiência de esclarecimento. E aí, o que acontece? Eu, meu cliente, e o advogado e o preposto, né? E aí, ele virou a fazer perguntas para nós de igual forma. Ele falou: Tinha liminar, pode me explicar esse ponto? Não, ele chamou uma audiência de instrução para ele entender qual era a lógica do banimento e qual era a lógica do jogo. Então, ele deixou tanto eu quanto o outro advogado respondendo as mesmas perguntas, em cada um no seu tempo, né, na sua forma. Beleza, né? Ele julgou procedente empate, ele deu o dano moral, mas não deu a reversão, porque a empresa deixou muito claro que a conta ela é excluída, não tinha como reverter, mas deu o dano moral, né? E tudo bem, até aí a gente recorreu, achando que era possível, foi mantido. Mas o fato de ele se interessar em entender o processo foi realmente algo que eu não tinha visto ainda. Ele não ouviu nem o preposto, nem o reclamante, né? O autor da ação, mas quis entender como funcionava. Nunca mais vi isso na minha vida. Tem juízes e juízes. Teve um outro caso, foi em Manaus também, que aí ele destrinchou a testemunha de um jeito, porque ele perguntou desde o começo, como é que eu acho esse jogo? Como é que eu faço coisa? Como é que eu... Foi 1 hora ouvindo a testemunha apenas para entender o jogo. Então, tem juízes que são formidáveis, eles querem entender. E tem juízes, por exemplo, esse de Crato, que nem entendeu o que era consumidor, não ouviu ninguém, não quis nem saber e mandou a bola para frente, faz né? qualquer Julgou coisa. improcedente. Exato. Eu tenho alguns casos em São Paulo que é a mesma coisa. Os juízes, não sei se eles estão saturados, até entendo a saturação, etc., mas
não justifica. Foi a mesma coisa. E aí foi para cima, voltou a revertir a decisão, justamente porque eles não estão aplicando corretamente. Eles nem leem, na minha opinião, o que a gente pede, né? Porque não é possível. O consumidor é muito simples de você entender a lógica, né? A alteração, né, do ônus da prova, quem vai produzir o quê, se produziu, não produziu. Nesse caso de Crato, eles juntaram telas, né? Telas genéricas, apenas com como é que funciona. E o juiz entendeu, eu acho que o juiz entendeu que eram telas do meu cliente, mas estava escrito embaixo que eram telas genéricas de amostras, de como aparece no servidor. Enfim, né? Então a É, gente trabalha com a paciência. e essa impugnação, que ela é às vezes difícil de fazer, por mais simples que possa parecer, tanto na forma do documento, em relação ao conteúdo dele, muitas empresas abusam assim do desconhecimento do juiz para fazer Exato. essa prevalência da prova documental, né? E aí a gente precisa ter um poder argumentativo muito forte e saber como questionar, né? E aí, mais uma vez, que está o conhecimento do jogo, que você precisa conhecer. E sabe que outro dia, faz um tempo isso, eu fui despachar com o juiz, tinha um pedido liminar, era para derrubada de servidor pirata, e fui explicar para o juiz, caiu numa vara aqui em São Paulo. Aí eu fui lá, tentei conversar, o juiz não tá, passei a tarde inteira lá, um chá de cadeira. Fiquei umas 4 horas lá esperando o juiz. E aí falei, bom, não vai ter jeito, Alegria. vou embora, depois eu ligo e marco. E aí, quando eu cheguei no escritório, assim, eu pisei no escritório, o telefone tocou, a secretária atendeu e falou assim, olha, doutor, o juiz fulano de tal, que da tal vara, falou que teve contato com o processo e queria conversar com o senhor. Aí eu falei, que beleza, né? Agora, aí o cara criou assim um baita. Agora que eu já estou aqui, É, né? aí eu entrei, sentei lá na sala dele, né? Aí, não, eu vi, o senhor tem alguns textos, o senhor não sei o que lá, e tipo, o cara tinha me procurado, me stalkeado inteiro, né? Eu achei tão engraçado. Aí ele foi concedido, ele deu a liminar, ele pediu para ajustar lá um pontinho, falou, não, pede já não sei o quê, porque aí não precisa retificar. Falei, não, beleza, aí ajustei lá como ele pediu e deu a liminar. Mas você vê o interesse deles, né, pelo processo. Outra situação foi as ações do Cruzeiro. Foram, quase 50 ações, reclamações trabalhistas que a gente distribuiu assim, ponta a ponta do Brasil. Uhum. 98% que julgaram foram procedentes. Normal. Mas sempre Teve tem os é, 10%, né? 2 ações caíram na mão do mesmo juiz, foram improcedentes do mesmo argumento. Não tem como existir vínculo de emprego para quem joga videogame. Ele escreveu isso na sentença. Olha que loucura. Raiva, né? Que Olha que raiva. loucura. Aí Daí, tem sei que lá, deve ter uma recorrer, como, tem que. deve ter uma como parâmetro, sei lá, o filho dele fica em casa jogando, né? Mas É sabe muito, que eu fiz uma palestra pela ASP ano passado, foi em março do ano eu passado, foi bem lembro. legal. E o advogado, né, que estava presidindo, mediando, ele falou: olha, foi muito legal a palestra, porque agora eu vou poder chegar na casa e falar para os meus filhos que agora eu sei o que eles estão fazendo. Eu falei, agora você pode. Agora eu vou investir, né? Mas, eu falei, e o pior é que era sobre direito desportivo, né? Era uma das áreas do direito desportivo que a gente estava conversando. Mas o que eu ia comentar é que quando a gente pega, né, alguns juízes, tem um juiz de São Paulo, o doutor Ricardo, faltando o sobrenome dele. Ele escreveu alguns livros, né? Ele trabalha com direito desportivo e eu fui numa palestra dele, ele falando que ele distribuiu um livro dele, né, em todas as varas para que os juízes começassem a entender que aquilo ia começar a existir dentro do fórum, ia começar a existir dentro do judiciário. A gente tem que lembrar que, apesar de ser possível distribuir ações, o grande eixo Rio-São Paulo, ele move muitas ações de todos os tipos e, lógico, por consequência, vai ter muitas ações nessa área também. Eu tenho muitas ações que eu movo em São Paulo e em São Paulo, né? Então, não é impossível você pegar ações, você ser, por exemplo, de Crato, pegar uma ação em São Paulo, distribuir essa ação em São Paulo. Então, tem também esse É, detalhe. Se está longe, pega de um centro grande como São Paulo. Não é fantástico. possível. Me fala uma coisa agora, em relação ao seu dia a dia e se o mercado é gratificante de advogar. É gratificante, mas eu gostaria de ter um pouco mais de sossego. Sabe o WhatsApp? Então, eu atendi uma streamer esses dias
Aí no Brasil era 1 hora da manhã, né? E ela teve um desespero completo, porque eu falo, quando tá de noite, as pessoas pensam sobre a vida, né? Não é possível. Eu atendo muita gente à noite, tá? Para quem não sabe, o meu dia a dia, da hora que eu começo à hora que eu encerro o expediente por causa do Hugo, eu faço tudo que normalmente eu conversei à noite, eu conversei de madrugada e etc. É saudável, gente? Não é saudável, tá bom? Mas acontece e é importante você saber que o advogado ele não está 24 horas. Acontece de eu poder atender, mas eu atendo muita gente no meio da noite por causa de contrato, principalmente contrato. Existem muitas dúvidas. E isso é um nicho que eu não trabalho, eu gostaria de trabalhar, mas aí tem que pensar na abordagem, da pessoa entender que ela precisa de um advogado antes de assinar um contrato. Porque depois que ela assina, ela quer saber o que aconteceu, né? E é muito difícil. Ó, gente, isso é um nicho legal, vale a pena, você cobra por hora, tá bom? Mas você tem que investir, tem que saber a abordagem. Meu dia a dia. Às 8 eu faço normalmente, da parte da manhã são todas as reuniões, coisas online, por exemplo, a palestra, audiências, é independente de, né? Mas de manhã são reuniões, encontros, network. Eu bato muito de manhã em network, tá? E aí à Boa. tarde eu faço as petições, pedidos e ações e etc, né? Então de manhã eu já separo um horário para buscar ou novos clientes ou ter contato com clientes, lembrar o cliente que eu existo caso ele precise de mim, porque tem isso também. Importante vocês saberem. O cliente às vezes passa por você, ele resolve o problema com você e vai embora. Então você lembra aquele cliente que você existe, que você está à disposição, você chama ele para conversar um pouco, para ver como é que está a vida dele, e de repente ele fala: "Ai, então, eu tô com um problema na Twitch porque ela bloqueou o meu saldo". E ele não tinha pensado em procurar advogado, ele estava tentando resolver, não estava conseguindo, e aí de repente você capta o seu ex-cliente de novo, né? Porque ele não deixou de ser seu cliente, ele só não está lembrando que você pode resolver o problema. Então de manhã, network, à tarde, material, o trabalho bruto, né, por assim dizer, e à noite eu acabo fazendo alguns atendimentos depois que o Hugo vai dormir, né? E agora eu estou trabalhando no livro também, Olha, uau. sobre gestão, mas é engraçado, né? A gente vai sedimentando o tempo, né, e vai dando tudo certo. Porém, o dia a dia é bem tranquilo no geral. Por quê? O Não é esporte, ele é pesado. rápido. Ele não é pesado, ele é rápido. Acho que a gente estava conversando, né? O sistema, o mercado se atualiza muito rápido, você tem que estar lendo, entendendo e etc. Mas as dúvidas, elas são do direito básico. Se você tem o direito básico, direito civil, constitucional, trabalhista, consumidor, você vai conseguir atender aquele cliente. Mas se você tiver esse diferencial de entender o mercado, aí o seu cliente se apaixona por você e nunca mais te solta, né? Então, é importante Concordo. saber que o dia a dia, ele é muito bom. Tanto que é por isso que eu gosto de trabalhar com o esporte, porque eu posso conciliar minha vida com o meu filho, que é muito mais importante do que qualquer coisa, né? E o trabalho, ele acontece de forma mais fluida também. Tem o extrajudicial, que é maravilhoso, todo mundo gosta de sair do fórum, né? E ele recompensa bastante, né? Quando você tem 2, 3 times que te pagam mensalmente, você tem um streamer que te paga mensalmente, ajuda demais. E fora essas pequenas outras coisas, né? Um contrato que a pessoa pede, uma notificação, uma análise de contrato, tudo isso daí é fácil se você souber trabalhar, se você souber conduzir o cliente. Então, é muito mais leve do que o dia a dia de acordar, ir para o escritório, abrir a lista de prazos, fazer. Muito melhor. Melhor, Jesus amado, muito melhor. Nossa, não, é o que eu percebo, assim, graças a Deus eu já trabalhei há muito tempo com isso. Mas quando eu trabalhava para escritório, né, no comecinho da minha carreira, era muito difícil, porque eu chegava lá e tinha todo aquele trajeto que a gente vê, diário oficial, passa publicação, controla prazo, vê recurso, vê não sei o quê. E, cara, é muito pesado. Você precisa ligar para cliente é chato, tem um monte de cliente, meu, que, nossa, não dá para Nossa, engolir. Aqui nesse não dá. mercado, E teve um a cliente maior que já me fez parte. chorar. Eu fui pro banheiro chorar, sem brincadeira. Foi meu primeiro ano.
Ele bateu na minha mesa, me xingou até não dar mais, aí o sócio do Então, escritório veio me acudir, foi isso que aconteceu. você vê. Foi E triste, não, foi mas triste. isso é muito comum, é muito pesado, assim, tipo, várias áreas do direito são muito pesadas, né? Agora, assim, não que aqui seja tudo mil maravilhas, né, nesse mercado, mas é que, assim, ele é muito mais leve de se trabalhar, eu acho. Não sei se você sente isso Eu, também, assim, no sentido de eu cobrança, acho porque, pô, que primeiro que as paga pessoas são pra... mais novas também, não são? Eu tenho essa São, sensação que. Não tô bem, falando de. Gente, eu não tô falando só de idade. Elas têm uma carga jovial, né? Então, é, por elas estarem conectadas. Você tem os jovens mesmo, os streamers, influencers principalmente, mas a carga jovial deles ajuda muito você se conectar de forma mais tranquila, né? Eles são pessoas mais tranquilas de trabalhar. Isso é fato. é, que show. Bom, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, depois eu vou abrir para o público. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta para a doutora Laila, manda aqui no chat para a gente aqui do lado, que aí eu vou reproduzir aqui para ela. Queria saber o seguinte, doutora, em relação ao futuro do mercado, aqui para a gente da advocacia, cenário gamer dos esportes eletrônicos, o que você projeta, o que você vê, você acha que vai crescer muito, não vai? E que conselho que você daria para quem está começando agora nesse nicho? Eu vou inverter. Então, eu vou falar primeiro para quem está começando agora. Invista nas suas redes sociais demais e invista em conhecimento. O que é investir? É engraçado, né? A gente fala investir, a gente sempre pensa em dinheiro, mas o mais importante é investir tempo. Invista tempo na sua rede social, invista tempo nos seus estudos. Você já chegou até aqui, então você já sabe que tem caminho, tem uma forma, tem um jeito de seguir, né? Então, investir o tempo é a coisa mais preciosa que você vai ter. Então, vai lá e investe, pega a sua rede social, trabalha com ela, faz com que o Google te direcione pessoas, te direcione não vou fechar, não vai fechar às vezes, mas você vai se conectar com aquela pessoa. E a conexão faz muita diferença. Então, o que eu recomendo? Investimento. Invista em você, na sua rede, nas pessoas que estão ao seu redor, que elas vão te devolver aquilo que você investiu. Seja tempo, seja dinheiro, seja outras coisas. Então, e segundo, tá? Olhe para as modalidades. Esses dias eu estava conversando com um colega, né? E a gente estava falando sobre as modalidades que estão entrando. Invista um pouquinho em modalidades. Olhe quais são as modalidades que você gosta e vá nelas. Não fique só pensando naquilo que lá na frente pode ser. Também tem que ser algo que você gosta, tá bom? Não faça nada que você não gosta no direito. Isso vai te dar uma frustração enorme. Então, o direito, ele, para quem exerce, quem é advogado, tem que exercer aquilo que gosta. Eu fazia possível, família. Gente, quem gosta, eu admito, é maravilhoso. Agora, para quem não gosta, é muito sofrimento. Eu só sofria naquela. Então, eu passei a investir naquilo que eu gostava. O que, que eu gosto? Gosto de jogos, gosto de assistir jogos, gosto de trabalhar com jogos. Eu investi meu tempo, meu dinheiro nisso e eu tenho muito resultado. Então, invista, tá bom? O que eu Ó, vejo do mercado? Cara, o mercado está crescendo tanto para todos os lados. Ele não é mais apenas campeonatos, eles são eventos. E eventos, entretenimento, principalmente porque o esporte eletrônico, ele transcende apenas campeonatos. Ele passa a ser o sportman, que eles chamam, né? O esporte com o entretenimento. Então, Laila, não gosto de campeonato, gosto de assistir, mas não quero trabalhar. Então, investe no entretenimento que aquilo gera. Streamers, influencer, a staff, a organização de eventos, tudo isso está crescendo demais. Quanto mais um jogo cresce, maiores as probabilidades de ele ter eventos, maior a probabilidade daquilo gerar empregos e, consequentemente, você também ter oportunidades. Eu vejo que, em certa forma, a gente tem algumas estagnações, né? Porque nós dependemos das desenvolvedoras. As desenvolvedoras estão mudando a forma como elas transformam aquilo num evento, né? A gente teve uma alteração muito pesada no Valorant ano passado, então teve muitos times que se desfizeram. Mas a Riot também está trazendo novas modalidades, a Tencent está trazendo novas modalidades. E é ficar de olho em que essas modalidades irão criar para eventos. Por que eu bato tanto em eventos?
Porque, na minha opinião, essa é a próxima onda. Porque o online, ele é maravilhoso, mas quando você tem uma final que é presencial, você tem toda uma movimentação de pessoas, de telamentos, de alcance, de redes sociais sendo movidas, porque quem vai, posta, quem tá lá, posta, quem tá, patrocinadores, etc. Então, eu acho que a onda agora, ela vai vir principalmente focada nos eventos. Lá, ela mora no Ceará, tá tudo bem, isso não quer dizer que você não possa trabalhar com isso também na sua região. Esses dias eu estava conversando com um time de Jacobina e ele está criando lá o próprio evento da região toda e ele quer transformar num evento anual. Poxa, maravilhoso! Por quê? Ele não esperou acontecer algo aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Ele quer levar para lá. A Riot fez o deslocamento também, mandou para o Nordeste, o última final de LoL. Então, assim, você está tendo, as pessoas estão entendendo, né? Quem organiza está entendendo que o eixo de São Paulo ele não é mais suficiente, ele precisa ser expandido, né? Então, eu acho que a próxima onda vai vir mais focada em eventos de esporte eletrônico. E aí você tem que pensar em que parte disso você quer fazer. Basicamente é isso que eu estou esperando. Ah lá, Minas Gerais no topo, Luana! Que Tá vendo? A legal. Luana Ó, fez isso lá na região dela. Não tem esperou onde vir ela eu chegar contou, lá, ela fez. onde ela contou aqui pra gente da história dela. É que você não tava, você não ficou até o fim, mas, Ah, eu não tava. cara, Gente, assim, foi hoje em demais. dia, vocês falaram do Moacir, né? Você falou do Moacir aqui hoje, a Luana falou ontem do Moacir. O Moacir é um cara que está há muito tempo nesse mercado. Ele tem um projeto que ele está tocando que é de eventos esportivos. E os eventos que eles estão realizando, assim, no Brasil inteiro e nas menores cidades que você pode imaginar, é dentro de shopping. Eles montam as arenas dentro do shopping, a arena fica lá tipo 2, 3 meses, e aí os torneios acontecem dentro do shopping. Por quê? Porque pro shopping é interessante, tem uma movimentação gigantesca. Pai levando filho, pagando estacionamento, e aí param para comer, vão fazer uma comprinha ou outra, e vem público, e vem pessoas, e os shoppings estão entendendo, isso fomenta o mercado. E aí você pega aqui, vai aliando, né, os estados que estão reconhecendo os esportes eletrônicos, assim, do ponto de vista legislativo mesmo, tem lei falando que reconhece. Cara, o município tem obrigação, o estado tem obrigação de disponibilizar recursos para investir nisso, né? E aí o Mocir tem entrado nisso, Fomentar, né, recebe em verba pública, fomentar. inclusive. Cara, assim, quando você tem essa visão, não tem como você não ganhar dinheiro nesse mercado. Ó, o Vitor, o Dr. Vitor Juver, que também é um cara fenomenal aqui da comunidade. Aqui no Rio de Janeiro tá uma febre em evento em shopping. Ó lá, o Brasil inteiro tá Exato. assim, cara. Eu visitei, assim, ano passado, muitas cidades pequenas. E tava cheio, lotados os shoppings, assim, das menores cidades que você pode imaginar. Isso Mas é o que movimenta, eu né? falo. O esporte, na pandemia, ele teve um crescimento online muito grande, muitas formações de time, times cresceram, se desenvolveram. A Fúria veio ter uma base aqui nos Estados Unidos, a Loud aumentou, a Los Grandes ampliou, e tá. Mas o que acontece agora? Eles precisam. Você vê que há uma necessidade das pessoas terem um contato com quem elas seguem, quem elas admiram. E o É. próximo passo, com toda certeza, é um investimento maior. A gente teve a última transmissão do Mundial de LoL, atingiu mais de 6 milhões, 6 milhões de pessoas. Então, assim, e lá o estádio estava lotado, eles fizeram também o que eles fizeram aqui no Brasil no ano passado no CS, que foi aquele party, que é a parte de fora, com telões para as pessoas irem assistir, etc. Então, assim, as pessoas querem estar envolvidas, nós queremos estar envolvidos. Então, o próximo passo é sair da tela para o presencial. A gente vai fazer muito o caminho inverso do que o futebol. O futebol, por exemplo, ele é 100% presencial, mas ele começou a ter muita coisa online agora, muitas atividades online. O Galo entrou no Fortnite, outros times entraram no Fortnite, mas o presencial para o esporte é uma novidade que vale a pena pensar em investimento, vale a pena estudar como integrar isso. Que Isso aí, hein? Não fantástico. conto para mais ninguém esse segredo, tá bom? E vale ouro, hein? Anotem aí porque vale ouro. Que legal. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Não deixem de conferir o nosso cronograma, tá? O cronograma está disponível aqui no Discord. Depois baixem lá para vocês acompanharem todo mundo que tem vindo aqui debater com a gente. A gente tem muitos debates ainda durante o mês antes da jornada, tá? Então acompanhem
Quem não se inscreveu na jornada, se inscreve, porque lá você vai ser direcionado para os grupos de WhatsApp, lá vocês vão receber materiais e tudo mais. Depois a gente vai fazer os recortes aqui das lives, tá? Da doutora Luana, da doutora Laila e outras que a gente está tendo, a gente vai soltando por aí. Então, quem quiser reassistir, pode reassistir. A gente vai soltar também no YouTube, então vai ficar integralmente lá esse encontro aqui de hoje. E hoje à noite eu tenho uma live ainda com uma advogada, a doutora Denise, que a gente vai falar sobre a LGPD nos games, a aplicação da LGPD nos games, tá? Nesse mercado que é gigantesco, transmissão internacional de dados, muito, hein? publishers, é fantástica. É uma experiência bem legal que ela tem assim com a LGPD e agora estudando essas questões de internacionalização, né, dos games e tal. Cara, vai ser um debatezinho bem legal. Recomendo aí que todo mundo participe, porque a LGPD é um foco também, né? Quem gosta de LGPD, para os games é um mercado, assim, uma mão cheia, porque você pega time, você pega publisher, você pega organizador, estava conversando com o organizador lá que estava com problema, porque os caras recebiam, assim, as inscrições, eles tinham um público alto, então o público era um público torcedor, só que para assistir tinha que fazer cadastro, deixar uma série de dados, eles não tinham, assim, absolutamente nada de adequação, né? Então, cara, é uma coisa assim absurda, é muita coisa. Então assistam aí, vai ser hoje, 20 horas e 7 minutos. Tá bom? Deixar para a doutora Laila fazer a última consideração dela aqui, mandar um abraço para todo mundo. Sigam ela também na rede social, vale muito a pena. Gente, muito obrigada pela paciência de me ouvir. Eu não sou muito de falar, né, na verdade, né? Quase nada. Mas fico muito feliz novamente de estar aqui do lado do Hélio, poder conversar um pouquinho com vocês sobre não só o desbanimento, mas também sobre a experiência de estar trabalhando na área. E lembrar, façam aquilo que vocês gostam, investam seu tempo naquilo que vocês gostam e ouçam as pessoas que já estão na área. Por quê? Porque elas vão te dar informações para encurtar o seu caminho. O que a gente faz aqui é encurtar o caminho que você tem que seguir, porque a gente já trilhou bastante, tá? Muito obrigada novamente, fico muito feliz, Hélio, de estar aqui. A todos que estão aqui, eu convido para ir lá na minha rede social, é @advogadaesportes. Eu faço muito conteúdo voltado para times, mas também desbanimento e jogadores. Então, ajuda vocês a terem algum conteúdo para começar também as redes sociais. Gente, pode copiar lá também, aproveita o conteúdo, olha, eu vou usar isso aqui. Criem suas redes, comecem a trabalhar desde agora. Ainda não peguei minha carteira, não tem problema, não me formei, não tem problema. Começa a sua jornada agora. Se você demorar, outras pessoas vão começar e você pode ficar para trás. Não fique para trás nunca, nunca possível, tá bom? Muito obrigada pela paciência e um excelente dia a todos. Gente, obrigado mais uma vez. Agora chegou minha vez de colocar terno. Não sei se eu vou conseguir pôr o meu braço, porque tem atendimento para fazer. Então manda cortar, sabe aquele? Você manda cortar, ó. Não, tô usando camisa de manga curta, porque não entra no braço. Ainda bem que tá calor aqui, porque aqui tá 4 graus. Imagina usar camisa. Terno nesse calor. Deixar o ar trincando aqui. Gente, obrigado. Até mais tarde. Tchau, tchau. No Instagram hoje, 27, hein? Abraço, valeu.